Oi, família, graça e paz, tudo bem? Vou dar continuidade aos vídeos falando sobre a igreja e o culto. E hoje eu vou estar falando sobre pecado. Esse assunto de pecado, ele é muito importante. É algo que tem sido deixado. Se não tem conhecimento de pecado, consciência de pecado, não tem culto a Deus. Então é necessário que a gente entenda sobre pecado. Algo muito importante que a gente precisa entender sobre pecado: não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. É bem diferente, completamente diferente. As pessoas acham, né? Eu já ouvi até algumas pessoas dizerem: eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, então eu sou uma pessoa boa, então eu não tenho pecado. Na verdade, deixar de fazer algumas coisas não quer dizer que você deixou de ser pecador. Foi uma boa educação que você teve, né? Muitas famílias educam seus filhos a não beber, a não xingar, a respeitar. Isso é um dever de todos. Mas por que a gente educa, né? E seria necessário e é necessário que se fale o bem para os filhos? Por quê? Porque são pecadores e por isso vão cometer pecados. A Bíblia fala, e isso é importante a gente entender, para que o nosso culto seja um culto verdadeiro diante de Deus. Lá em Salmos 51, versículo 5, diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Entendam, nós conhecemos a história de Adão e Eva, né? Deus criou eles perfeitos, Deus criou eles para viverem para sempre. E como entrou a morte? Quando eles desobedeceram a Deus. Quando eles desobedeceram a Deus, eles pecaram, eles se tornaram transgressores. Então toda a descendência, todas as pessoas que nasceram depois deles, receberam esta maldição, o pecado. Lá em Salmos também, 53, versículos 2 e 3, diz assim: Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não, nenhum sequer. Então entenda, por causa desta maldição do pecado, todos pecaram. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai dizer exatamente isso. Todos pecaram e foram destituídos, afastados da glória de Deus. Não podem ver a Deus, não podem reconhecer a Deus. Mesmo que a gente olhe para as coisas criadas, né, a gente não consegue ver Deus. Por quê? Por causa do pecado. Nós somos pecadores. A gente entende bem isso quando a gente olha para as crianças quando nascem, né? Elas não são perfeitas. Perfeitas que eu digo não é no rostinho, na orelhinha. Estou falando disso não. Estou falando que a criança automaticamente, quando ela vai crescendo, tomando maturidade, ela vai pecando, ela vai errando, ela faz pirraça, ela mente, automaticamente ela vai crescendo. Ninguém ensinou isso a ela, ela automaticamente vai fazendo isso. E é necessário que os pais corrijam, para que haja um limite, né? Porque se não há correção, há descambamento, né? A gente vê pessoas que deixam os filhos roubar e se torna um costume, e ele fica naquela iniquidade, né? naquele pecado contínuo de ficar roubando. Aquilo vira praticamente base do seu natural, tá bom? Então, para a gente poder entender, nós não somos pecadores porque pecamos, porque fizemos alguma coisa de errado. Nós somos pecadores, nós pecamos porque somos pecadores. Nós fomos concebidos em pecado.
Papai e mamãe, pecadores, geraram pecador. Você e eu somos pecadores diante de Deus. Tá bom? E por causa do pecado, a condenação, o afastamento. É necessário que a gente entenda. Para que um culto seja perfeito, eu tenho que ter a consciência de que sou pecador. Então, fui concebido em pecado, e por ser concebido em pecado, não busco a Deus. Não só eu, mas toda a humanidade. Todos pecaram. E algo interessante que essas obras, elas são manifestas na carne, elas estão na carne. Mesmo que eu não cometa alguns dos pecados que eu acho que desagrada a Deus, eu, por pensamento, faço coisas que não agradam a Deus ou qualquer outra coisa que me distancia de Deus. Se eu coloco algo na frente de Deus, eu não confio em Deus, por qualquer motivo, eu peco. Tá? O que a carne produz, o que manifesta na carne, está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19. Depois eu estou citando alguns textos, mas vocês leiam os textos, é importante, não fique nas minhas palavras. As minhas palavras, elas não interessam, interessa o que está escrito. Tá bom? Eu só estou conduzindo só para mostrar o que está escrito na palavra, não o que eu acho, o que a Bíblia diz. É o que é importante, é o que é interessante, é o que converte, né? É a limpeza de água que transforma o homem. Diz assim, Gálatas 5, versículo 19 ao 21, diz assim: porque as obras da carne são manifestas. Tá ok? As obras da carne são manifestas. De que forma? As quais são adultério. A gente não adultera só quando a gente trai fisicamente. A gente adultera, Jesus já disse, na mente. A gente olha e quer. Não é nosso. A gente tem algo e quer outra coisa. Um homem desejando uma mulher se deita com ela sem precisar ter contato com ela, tá bom? Então, pense, todas essas obras estão na carne, né? Diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impurezas, lascívias, idolatria, todo ser humano é idólatra, feitiçarias, inimizades. Quem nunca arrumou contenda aí, brigas e desfez contratos, desfez amigos, né? Inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Você não precisa nem ser crente para ser herege. Desde o fato em que você deturpa algo que o Senhor fez, criou com suas leis perfeitas, e você diz que é o acaso, que é a evolução, que é a sua força, você é um herege, tá bom? Então isso está na nossa carne. Nós fazemos isso, até cristãos às vezes usam dos seus entendimentos, das suas ideias e deturpam aquilo que Deus disse, é um herege, tá bom? Então isso está na nossa carne, isso está em nós, né? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, é necessário que eu entenda que eu fui concebido em pecado, e por ser concebido em pecado, eu me afastei de Deus, porque as obras que manifestam em mim são obras malignas, obras do mal, obras de alguém que foi afastado de Deus. Eu preciso ter esta consciência para que o meu culto seja perfeito diante de Deus. Mas, pastor, como que o culto vai ser perfeito diante de Deus se eu vejo em mim um mal? Aí é que vem a boa história. A boa história é que mesmo que a gente tenha pecado, Deus ainda nos chama ao arrependimento para que haja salvação. Toda mensagem bíblica é para trazer a consciência do estado em que estamos, para que a gente tenha um entendimento do que Deus quer fazer
por nós. Ele nos mostra a nossa decadência, ele mostra o nosso estado de maldição e nos chama ao arrependimento. Este é o início proveitoso para um culto perfeito a Deus, porque você é trazido à tua mente a consciência de pecado para que você se renda a Deus e se arrependa, para que ele possa conduzir a sua vida. Olha, em Atos capítulo 20, versículo 21, está dizendo assim, ó, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a mensagem que nós pregamos, para nós que somos pecadores e para todos, é a mensagem do arrependimento para com Deus. As pessoas precisam se arrepender, pedir perdão a Deus pelos seus pecados e se voltarem a Jesus Cristo, porque a fé em Jesus Cristo nos faz andar no caminho de Deus. Ele é a lei perfeita de Deus. Ele não pecou. Ele foi justo até a morte. Não são as minhas palavras, são as palavras de Jesus. Não estou pedindo para você me seguir, estou pedindo para você seguir a Jesus. O importante não é eu ser conhecido, o importante é Jesus ser conhecido na tua vida e você ser conhecido por Ele. Isso é importante, isso é necessário, isso te faz cultuar a Deus, te faz voltar para Deus, faz com que você seja salvo por Ele. Nós lemos aqui, então, o evangelho que é pregado é o evangelho de arrependimento, para que você saia do estado de condenação. Você não vai deixar de ser um pecador, mas vai ser um pecador arrependido, um pecador confesso. E Deus, através do sangue de Cristo, pela sua fé em Cristo Jesus, vai perdoar os seus pecados. Mateus capítulo 3, versículo 11. Esse texto aqui vai falar de João Batista, né? Quando as pessoas vão interrogá-lo, ele vai dizer assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, está falando de Jesus, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Entenda, isso aqui é muito importante. João está dizendo: em verdade vos batizo com água. Eu levo vocês a entender o pecado de vocês. Não é o fato de mergulhar, é o fato de entender, porque o batismo é o batismo do arrependimento, para o arrependimento. E João ia pregando e falando dos pecados que as pessoas cometiam, para que elas se arrependessem, para que elas entendessem o estado em que elas estavam. E aí sim elas eram batizadas. A água, na verdade, era só um símbolo daquilo que já estava sendo feito. Aquele que ouve a palavra, ele é limpo pela palavra de Deus. A palavra é como a água, né? Ele entende, vê o que ele está fazendo e quer tirar aquilo da sua vida. Ele não quer mais cometer aquilo. Então ele sabe que está nele, mas ele precisa arrancar. Então, esse arrependimento, esse lavar de água é exatamente isso. É a palavra de Deus, conforme estou fazendo, pregando, falando para você ou para vocês, para quem está ouvindo, da mensagem do arrependimento, que somos pecadores, para que você entenda o seu estado e você, através da palavra de Deus, entenda e seja limpo e seja batizado. Mas João traz uma notícia muito mais importante. Você vai entender, mas você precisa de verdade do batismo do Espírito Santo, que é só Jesus quem dá. Ele diz: vem alguém que é mais poderoso do que eu. Esse eu não sou digno nem de desatar, nem de levar as suas sandálias. Algo bobo, comum, algo de escravos para aquela época, levar os pertences dos seus senhores. E ele está dizendo que ele não é digno nem de levar as sandálias. Por quê? Porque esse é muito maior e muito mais poderoso. Ele vem para selar, ele vem para confirmar. O arrependimento nos leva à confirmação de Deus
para a salvação, tá bom? Outro texto, lá em Marcos capítulo 2, 17, e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se você se acha justo, Jesus não veio para você. Mas se você entende que é um pecador, você precisa se arrepender. E Jesus veio te chamar ao arrependimento. Jesus não veio chamar justos, mas veio chamar pecadores ao arrependimento. E aqui em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 8, vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se você entende isso, é porque Deus está te chamando a um arrependimento. Você entende que você não é justo. E nós já lemos que todos pecaram. Diz a palavra de Deus que todos se fizeram imundos. Este imundo é separados de Deus. Separados, todos. E aí ele diz no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O confessar, o arrepender-se, o se lavar, o se prostrar, o se sujeitar a Deus, te traz limpeza, traz justificação, traz salvação. Ele te justifica de toda a injustiça. Olha como isso é importante. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Foi o que Jesus disse. Eu não vim para os justos. Eu não vim para aquele que diz sou justo. Eu vim para aquele que entende que é pecador e que necessita de arrependimento. A esses e para esses tem salvação, tem justiça, tem graça. Tá bom? E um último texto que eu quero compartilhar com vocês está em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 21 e 22. Né? Um culto que é perfeito a Deus é um culto que há arrependimento. Quando eu me chego para Deus arrependido, entendendo a sua palavra, entendendo aquilo que ele tem dito, eu olho para a sua escritura, não é para a palavra dos homens, para as frases de efeito, para os cursinhos maneiros. Não, 3 vezes não. Assim como Deus é santo, 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 fora de tudo isso, ele também tem compromisso com aquilo que ele deixou para nós. Deus é santo, 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 santo. Ele é separado, ele não está interessado nas ideias humanas. Ele trouxe a sua palavra para que através da sua palavra nós possamos ser transformados para aquele que ouve e entende, tem ouvidos para ouvir. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Porque assim como todos morreram em Adão, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, assim também todos serão vivificados em Cristo. De que forma? Com arrependimento, pedindo a sua graça, aceitando a sua palavra, aceitando o seu estado e aceitando quem ele é, se sujeitando, se submetendo, dizendo: Senhor, eis-me aqui, salva minha vida, transforma minha vida. Eu entendo o estado que estou, sei que não posso chegar a Ti. Eu sei que o Senhor é o único caminho, porque Ele vai dizer: eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus disse: eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer conhecer a Deus, quer se chegar a Deus, se arrependa e vá a Jesus. Porque Deus está em Jesus. Jesus está em Deus. Jesus é Deus. Deus abençoe a todos.
paz, infinita paz e abundante graça.